Estamos de volta, são 7h38 em Campos, que tem tempo bom com sol. Agora faz 20 graus aqui no centro. Você ouve a Folha FM. Você pode acompanhar esse programa agora, o Folha no Ar, primeira edição, também em nosso streaming de vídeo pela página oficial da Folha, que é folhafm98.com.br, e também no Face e YouTube. Programa de hoje que recebe o professor de Biologia Evolutiva da UENF, o Leandro Rabelo, que eu trago o seu bom dia, e logo a seguir a gente abre a pauta aí com o Aloysio Abreu Barbosa e toda essa evolução aí do homem e do vírus, essa pandemia do coronavírus, esses mar de informações aí que, né, deixam as pessoas confusas através desses aplicativos de conversa, e a gente vai ter aqui então uma oportunidade de conversar com quem pode realmente esclarecer para a gente. Leandro, bom dia, mais uma vez muito obrigado aí por nos conceder essa entrevista, já antecipado, a sua paciência comigo pelos testes aí, e seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Obrigado, Cláudio. Obrigado, bom dia a todos também, os ouvintes. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade de vir até aqui conversar sobre ciência, sobre evolução. Esse interesse maior é uma coisa muito positiva. Como você falou, né, a gente está lutando contra a pandemia do vírus e contra essa epidemia de desinformação. Então, qualquer esforço é sempre válido. Leandro, bom dia. Vou começar falando da sua área na qual você seleciona na UENF, que é biologia evolutiva. Muita gente, é uma discussão antiga na ciência que ainda não tem definição se os vírus são seres vivos ou não, né? Explicar um pouco disso, e um pouco desse paralelo, dessas inter-relações ao longo da evolução da vida na Terra, entre o homem, quer dizer, o Homo sapiens pode retornar um pouco para os Australopithecus, pode retornar ao mamífero, mas enfim, a inter-relação entre nós e o vírus, e os vírus de maneira geral na história da natureza. Bom dia. Bom dia. Bom, os vírus, como você bem disse aí, existe uma certa discussão ainda sobre se são entidades vivas ou não, né? Para muitos pesquisadores, essa não é uma distinção tão relevante assim. Existem várias outras, a categoria, né, do que está vivo ou não está vivo, às vezes para a gente parece muito óbvio, né, quando a gente compara duas coisas assim, uma pedra e um cachorro, né, mas quando dependendo do que você está comparando, essa distinção não é tão óbvia assim, né? Então, você tem que definir algumas características, os critérios para saber o que está vivo e o que não está vivo. Então, por exemplo, se aquela entidade ali consegue se reproduzir, os replicadores são um critério muito usado, ou se eles conseguem se alimentar, né, o que a gente chama de ter metabolismo, eles vão produzir energia a partir de alguma fonte externa de alimentação. Pode ser um critério também. E se eles conseguem evoluir, se modificar ao longo das gerações, ao longo desse processo de replicação. Então, os vírus, eles conseguem se reproduzir, mas não são autônomos do ponto de vista que eles precisam entrar dentro de uma célula, né? E é nesse ponto que eles usam o maquinário da célula de produção de proteínas para se reproduzir. E é nesse ponto que eles entram em contato com outros organismos ali, né? E aí começa uma história muito, muito longa como a gente chama de coevolução, uma evolução em conjunto, né? Um influenciando a evolução do outro, aquele organismo às vezes tentando se defender da invasão do vírus e os vírus tentando ficar melhor. Quando eu falo tentando, não é do ponto de vista de nenhum organismo ou micro-organismo tem intenção de fazer qualquer coisa, né? Mas um ponto de vista coloquial. Então, alguns pesquisadores consideram que não há evidência suficiente para dizer que um vírus é vivo, né? Outros dizem que há.
o mais importante de tudo é que eles são entidades biológicas e se modificam ao longo do tempo, né? Então, se ele está vivo ou não, não é tão relevante. Existem outras coisas, por exemplo, um esporo de um fungo, né, ou algumas bactérias conseguem formar cistos, ou um esporo, ele consegue ficar inerte durante longos períodos de tempo. Você não tem como muito dizer que aquilo ali é uma estrutura viva ou morta, né, ou inerte. Então, essa distinção não é tão relevante quanto saber que o vírus é uma entidade biológica. Existem várias hipóteses sobre a origem dos vírus, né? Algumas delas são de que, por exemplo, eles se originaram antes, a partir das primeiras moléculas que conseguiam se autorreplicar. Você tinha, então, um mundo chamado mundo de RNA, que, mesmo antes de você ter células, mesmo antes de você ter até um vírus mesmo, você tem moléculas que conseguem se produzir cópias de si mesmas, né? Então a gente diz que elas se replicam com diferentes tipos de mecanismos, é até possível reproduzir isso de diferentes maneiras. A partir dali você poderia então ter vírus surgindo, né? Outras hipóteses são de que eles teriam uma existência derivada a partir de células já como subprodutos ali, né, durante um processo de replicação, um pedaço ali de RNA que se soltou, se desgarrou e começa a se comportar de uma maneira mais autônoma, ali, independente. Não há evidência suficiente para ter certeza com relação a nenhuma dessas hipóteses. Agora, à medida que você vai tendo animais e plantas, né, o que a gente chama de organismos multicelulares, e até antes disso, né, você já tem bastante evidência de interação com os vírus. Então, a nossa história como espécie, né, os humanos, é uma história relativamente curta do ponto de vista do que a gente chama de tempo geológico, o que é a história da vida na Terra. A gente está falando ali de 4 bilhões de anos quase. É difícil a gente ter noção da quantidade de tempo que é isso, né? 4 bilhões de anos, é muito tempo. Então, durante todo esse tempo, você tem micro-organismos interagindo entre si ou interagindo com outros organismos, alguns maiores, né? E de uns quase 600 milhões de anos para cá, você tem, então, toda uma diversidade surgindo no registro fossilífero, nas rochas ali, no registro paleontológico, de animais e plantas multicelulares, né? Então, marca o período que a gente chama de vida mais aparente, né? Até então você tem fósseis mais de micro-organismos, pequenas bactérias e tal. Desse período para cá, a gente começa a ter evidência, não no registro fossilífero, mas nos genomas de todas as criaturas vivas, dessa interação com os vírus. Porque, como eu falei, como ele precisa usar o maquinário de um hospedeiro, da célula de um hospedeiro, para se reproduzir, essa interação entre o RNA ou o DNA do vírus com o DNA das células do hospedeiro, seja lá ele qual for, ele deixa um rastro genético nos genomas, como chamados são os elementos virais endógenos. Então você encontra o genoma humano, por exemplo, ele tem 8 a 10% de DNA que veio de interações com vírus. Então é um RNA viral, por exemplo, que foi copiado para dentro do genoma de algum ancestral humano, né, por exemplo. E aí, quando eu falo ancestral, eu estou falando, a gente pode voltar nesses 600 bilhões de anos aos primeiros vertebrados ali, né, coisas que pareciam muito mais com peixe do que com um mamífero. Então, desde esse período, você tem um histórico ali registrado no genoma de todos os organismos dessas interações. E muitos desses trechos de código genético dos vírus são utilizados pelos hospedeiros eventualmente, né, por conta dessa interação. Então, se não dá para pensar nos vírus, né, como hoje em dia a gente também já não pensa mais em bactérias, por exemplo, como micro-organismos prejudiciais única e exclusivamente, né, porque a gente sabe que há uma interação
também positiva muito grande, né, com todos esses micro-organismos. A gente depende, na verdade, a nossa própria vida depende da existência deles, dessa interação, que nos ajudam em vários aspectos diferentes, né. Então, quando a gente usa um pedaço de DNA desse, a gente tem, então, de um vírus, né, a gente tem a possibilidade de utilizar esse micro, por exemplo, para passar uma imunidade adiante, sem necessariamente o próximo indivíduo, a próxima geração, ter que ser infectado por um vírus para adquirir imunidade. Ou, às vezes, para um uso completamente diverso. Você tem elementos endógenos no genoma humano, que são comuns a outros mamíferos também, que fazem parte da formação da placenta. Então, quando você tem a mãe tendo um feto ali, se desenvolvendo um feto, você tem DNA do vírus que está no nosso genoma, que é usado na placenta para mediar essa interação entre o sangue da mãe e o sangue do feto, de modo que, por exemplo, o sistema imunológico da mãe não ataque aquele sangue do feto ali, né, causando um tipo de problema. Então, às vezes, as mesmas propriedades que fazem com que os vírus consigam, às vezes, enganar o nosso sistema imunológico para poder continuar usando as nossas células, elas podem ser usadas para o nosso benefício também, no sentido de que ele pode ser cooptado para uma função completamente diferente, como nesse caso aí de você evitar uma reação imunológica entre a mãe e o feto ali, que poderia ser desastrosa, já que esse feto tem que se desenvolver dentro do corpo da mãe, não externamente, como seria o caso em várias outras espécies que acontecem. Então, os mamíferos placentários, essa cooptação é muito importante. Então, a história de evolução em conjunta é muito antiga, e ela não é só marcada, como a gente pensa às vezes, por doenças, né, ou patogenicidade, ela é marcada por interação que pode ou não ser positiva ou negativa, né, depende da situação. E na história da evolução, a gente sabe que basta ler os tomos ali de Darwin, da teoria da evolução, que você tem a impressão que aquilo ali é um filme de Schwarzenegger, desse mercenário, né? Schwarzenegger, Charles Bronson, Stallone, porque é uma briga de foice no escuro, né? A maioria das espécies que já existiram não existem mais. Existe nessa história porque fala extinção de dinossauros, mas também já houve várias outras extinções anteriores, né, de grandes extinções de vida na Terra. Alguma espécie já chegou a ser extinta? A gente tem registro disso por um vírus? Alguma espécie que existiu deixou de existir por conta de um vírus? Bom, isso na verdade, uma possibilidade real e constante. Na verdade, você tem, vamos dizer, 6 grandes extinções que muito provavelmente foram causadas por mudanças climáticas. Você tem a deriva continental mudando, né, mudanças climáticas causadas por deriva. Então, os continentes não estão na mesma posição que eles se encontram hoje em dia, né? Você tem essa modificação dos continentes, da posição deles altera as correntes marinhas e o clima na Terra. Então, a gente já teve climas muito diferentes. No período Cretáceo, por exemplo, quando você tinha uma grande diversidade de dinossauros, né, a gente está falando ali, sei lá, 80, 100 milhões de anos atrás, você teve alguns períodos ali em que a Terra não tinha gelo, não tinha calotas polares, não tinha gelo. Você tinha animais tropicais vivendo em regiões polares, né? A única extinção que você tem evidência de que um meteoro caiu e realmente causou aquilo ali é a dos dinossauros mesmo, 60 milhões de anos atrás, mais ou menos. Só que isso são os picos de extinção. Só que quando você olha todo o registro fossilífero, a extinção nunca deixa de acontecer. Sempre existe uma coisa que a gente chama de extinção de fundo,
que é aquela extinção que está acontecendo o tempo todo. E essa extinção ela se deve principalmente às interações ecológicas entre parasitas e hospedeiros, entre predadores e presas. E essa interação antagonística, ela eventualmente leva as espécies à extinção. É como você falou de uma briga de foice, né? A analogia que é feita nesse caso é como se fosse uma esteira rolante em que as espécies têm que correr o tempo todo para ficar no mesmo lugar. Né? A analogia que é feita é com o livro do Lewis Carroll, Alice através do Espelho, e é chamada inclusive de hipótese da Rainha Vermelha, que é um personagem desse livro. Corta as cabeças, corta as cabeças. Isso, essa rainha vermelha é uma peça do xadrez ali no livro do Lewis Carroll. Ela fala para Alice que eles têm que estar num jardim, que eles têm que ficar correndo o tempo todo para ficar no mesmo lugar. E a ideia de rainha vermelha é exatamente que as espécies têm que estar interagindo com outras o tempo todo, né? E os parasitas são uma das principais interações ecológicas responsáveis pela coevolução. Então, a extinção é uma coisa constante, né? Ela não deixa de acontecer. Basta uma espécie deixar de evoluir. Então, parasitas sempre podem, vamos dizer assim, ficar mais capazes de infectar ou ter um efeito maior nos seus hospedeiros. Os hospedeiros também podem ficar mais imunes à infecção ou à infestação por aquele parasita ali. Então, tanto um parasita pode ser levado à extinção, quanto um hospedeiro pode ser levado à extinção, né? Então, para os vírus também, o perigo de extinção é uma coisa constante. Mas existe caso de alguma espécie que tenha sido extinta por um vírus? Pergunta... Os registros que a gente tem de espécies que foram extintas, a maior parte dela no nosso, quer dizer, onde a gente poderia ter algum tipo de registro dessa interação muito claro, a maior parte delas é causada por nós mesmos, humanos, né? Seja por destruição de ambiente, por caça. Então, você chega num lugar onde você tem uma população pequena, uma ilha e tal. Então, você tem uma grande quantidade de extinções causadas num período histórico que a gente está falando agora, onde você poderia ter a possibilidade de ter amostras que pudessem ser estudadas, que mostrassem a existência de um patógeno ali. Essas extinções todas foram conhecidamente causadas pelo homem, pela interação com o homem, ainda não pelos parasitas. Então, toda a história da vida, a gente não tem como reportar, porque você está falando de fósseis ali, né? Sim, mas algumas se pode aferir por registro fóssil, né? Eu pensei se há, não afirmei que há, eu perguntei se há, eu não sei. Eu não falo de uma extinção em massa, não. Ele falou que a extinção, por exemplo, do asteroide que bateu em Yucatán e deixou o eixo da Terra meio com a cara meio torta, que extinguiu os dinossauros, foram várias espécies. Pergunto se há algum registro comprovado, uma tese razoável de uma espécie, por exemplo, que tenha sido extinta por um vírus. Existe um estudo, alguma coisa sobre isso? Então, isso que eu estou falando. Para você ter essa, vamos dizer assim, uma comprovação, uma evidência forte, você teria que estar falando de um período bastante recente, né? Então, porque senão você não vai ter amostras disponíveis, por exemplo, para comprovar a existência de um patógeno ali. Entendi. Como sendo o causador daquela destruição. Então, você precisa ter um dado mais detalhado. O que a gente faz é uma inferência, pelo que a gente sabe da interação de espécies e vírus, né, de animais e vírus, ou plantas e vírus, você sabe que a possibilidade é constante. Não só ser extinto por vírus, mas por qualquer outro parasita, né? Como você falou também, a possibilidade existe para os vírus também, né? Sim. Então chumbo trocado. Não entre as espécies, mas assim, entre as possibilidades de você estar aqui e não estar mais, né?
Exatamente, isso é uma possibilidade real para qualquer espécie, o tempo todo. Bom, são 7h58, Cláudio. Você quer fazer uma pergunta nesse bloco ou quer fazer um intervalo para a gente partir para o Corona mesmo? Eu acho que a gente pode ir pro Corona e há um grande interesse, eu estava lendo agora há pouco aqui, nesse mundo de desinformação e que o próprio professor falava, a informação verdadeira, ela salva vidas, Aloysio. Você sabe bem disso, professor, pessoal que está nos acompanhando aí. Então é bom que a gente aproveite e ouça bastante aí o professor, principalmente nessa questão da evolução também, mas da pandemia e da origem desse vírus, para que esclareça essas coisas. Se bem que tem gente que acredita que a Terra é plana e aí fica meio nessa área aí, a gente não vai entrar, né? Então não tem como discutir e debater com esse tipo de situação. Pregava contra a vacina e agora está rezando para Deus todo dia para desenvolver uma vacina para o Covid, né? É verdade. Então tem toda uma série... Desculpa, não ouvi. A dúvida acaba rápido, né? Acaba rápido, Aquela apertada, dá medo que aí, né? Então acho que melhor a gente fazer o intervalo rápido e na sequência a gente fala mais com o professor Leandro. Tem só um chororô aqui do professor Carlão, que aliás é companheiro do LCA lá, do Laboratório de Ciências Ambientais da UENF, aí do professor, mas o choro dele é com relação ao Botafogo. Ele fala aqui, Aloysio, só para fechar o bloco, que voltando ao assunto do primeiro bloco que você citou, né, o aniversário de falecimento do Didi, ele fala que o Botafogo é o único que tem história de verdade, que os outros não têm essa... O Botafogo não é um time, sim uma academia de futebol. Ele colocou isso aonde? Não, ele mandou no privado meu aqui, no particular aqui. Ah, tá. Muita história... Perdão, desculpa. Não, muita história, coisa que o Flamengo, Vasco e Fluminense, entre outros, não possuem. Olha, eu responderia, não quero entrar voltar para o futebol, mas eu responderia para ele que é natural que os grandes clubes ofereçam a base das suas seleções nacionais. Se você for para a Copa de 50, por exemplo, a base daquele time era o Vasco da Gama, Expresso da Vitória. Você tinha Danilo Alvim, que era do Vasco. Você tinha Ademir Menezes, fasteiro daquela Copa, com 8 gols, que era do Vasco. Você tinha Barbosa, que era do Vasco. Você tinha Bigode, que era do Vasco. Você tinha Juvenal, que era do Vasco, todos eles titulares. Você tinha Friaça, que era do Vasco. Era a base daquele time, embora o craque fosse do Flamengo, era Zizinho, como eu já citei aqui. Se você for para 58 e 62, eram combinados entre os dois maiores times do Brasil, Botafogo e Santos. Botafogo dava Garrincha, Nilton Santos e Didi, e o Santos dava Pelé, dava Pepe, que foi reserva daquele time, mas quem se titular do Santos ali, Gilmar, goleiro, enfim, eram combinados esses dois times. Se você for para a seleção de 82, por exemplo, que encantou o mundo, mas não levou a Copa, era um combinado dos dois maiores times brasileiros daquela época, que eram o Flamengo de Zico e o Atlético de Éder. Você tinha do Flamengo, você tinha Zico, Leandro e Júnior, do Atlético você tinha Luizinho, Éder e Cerezo. Era um combinado. Se você for para 94, Tetra, a base daquele time, 7 jogadores do Flamengo, foram feitos no Flamengo. Aldair, Bebeto, Leonardo, e por aí vai. Hoje em dia, a base das seleções, infelizmente, está nos clubes de fora, né? Nos clubes da Europa. Todos eles jogam lá. Mas, enfim, é fato que quando a fase áurea do futebol brasileiro, a base do time era o Botafogo e Santos, né? Era Botafogo. E outra coisa que eu não falei aqui, você sabe quantos jogos o Brasil, a seleção brasileira, perdeu com Didi, Garrincha e Pelé em campo? Nenhum? 0. Nenhum. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Aí fica bom, né? Mas é isso, vamos lá, voltamos e tem inclusive uma pergunta do professor Carlão, aí eu acho que fica para o próximo bloco, apesar de estar relacionado a esse assunto. Não, ele diz que não estaríamos caminhando para a sexta grande extinção, professor Leandro, agora envolvendo os homens, mas eu acho que pode ser respondido no próximo bloco, não, Aloysio? Lógico, pode começar o próximo bloco. Perfeito.
Bom, e foi o Carlão que mandou também aqui, direto no zap aqui. Vamos ao intervalo rápido, e o Carlão é companheiro lá do professor Leandro também, eles, né, trabalham no mesmo laboratório, no mesmo ambiente lá, o LCA. São 8h03 em Campos, o Folha no Ar, primeira edição, faz um breve intervalo, rápido mesmo, e a gente volta com o professor Leandro falando sobre a biologia evolutiva. Ele que é professor da UENF, e essa pandemia do coronavírus pela perspectiva da ciência. Coisa rápida, são 8h03, agora o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem